a produtividade decorre da comparação da produção física com o número de trabalhadores ocupados, tá? Ele está associado a razões idiosincráticas ou culturais ligadas à quantidade de horas, né, de dedicação ao trabalho, né? Então, por uma série de razões, por exemplo, uma série de países na Ásia, o número de horas trabalhadas por dia pelo trabalhador é maior do que na média do Brasil, e também o nível de educação, né? Então, um trabalhador alemão, tipicamente um trabalhador escandinavo, com um número muito elevado de anos de educação, um trabalhador coreano, né, que a Coreia do Sul é outro país que realizou um avanço educacional fantástico nas últimas décadas, tem um nível de produção por hora trabalhada maior do que o trabalhador de outras economias emergentes com menor nível de educação. A educação no Brasil, ao longo dos últimos 15, 20 anos, ela tem melhorado monotonicamente. Olha os gráficos de número de anos de educação da média populacional, ele mostra claramente uma tendência positiva, que é muito bom. Mas, quando se olha as comparações internacionais, duas questões saltam aos olhos. Em primeiro lugar, o resto do mundo, em particular o mundo emergente, também tem melhorado, e nessa comparação a gente está mal na foto, tá? Seja porque o número de anos de educação no Brasil é claramente menor do que alguns dos países que lideram a produtividade mundial, seja porque a velocidade de crescimento desse grau de educação tem deixado a desejar na comparação com alguns outros países que estão concorrendo conosco nesse mercado internacional, onde a competição é cada vez mais feroz, tá? Então vamos pensar, no caso da Índia, a gente já tem uma desvantagem natural que resulta do fato de que qual é a língua internacional? O inglês, né? Assim, os indianos falam inglês como a língua natural deles, tá? No caso chinês, o chinês, digamos, no ambiente familiar não desenvolve a língua inglesa nos primeiros anos, mas há literalmente milhões de chineses estudando inglês justamente para estar em condições de enfrentar essa competição internacional. A China está mandando para o exterior, para os Estados Unidos, uma quantidade incrível de pessoas para fazer mestrado, doutorado no exterior. O Brasil também está trilhando esse caminho, mas com uma intensidade muito menor, tá? E além disso, é claro que a gente está falando aqui de fenômenos de longo prazo, né? Ou seja, não haverá um plano real da educação. O que eu quero dizer é o seguinte: quando foi adotado o plano real, tirou-se o véu da alta inflação e o país mudou da água para o vinho, né, em 24 horas. Claro que inicialmente não se sabia se aquele plano seria bem sucedido ou não, mas quando você olha o gráfico da inflação, aquela inflação absurda vigorava até junho de 94, depois passamos a ter uma inflação normal, ainda que um pouco maior no começo, na comparação internacional, mas claramente o país mudou aí em 24 horas. No caso da educação, não há como o país mudar em 24 horas, estamos falando de um esforço de anos que gera consequências depois, tá? Então, eu, olhando para frente, vejo um país que vai ter dificuldades a partir de meados da década para sustentar o mesmo ritmo de crescimento observado na média entre 2003 e 2013, assumindo para o ano que vem um crescimento em torno de 4,5, que hoje me parece realista.